Olá, paz e alegria. Hoje, dia 8 de fevereiro, a igreja traz para nós a memória de Santa Josefina Baquita. Ai, gente, falar de Santa Josefina Baquita, assim, enche meu coração de alegria, porque é uma santa muito querida. Santa Josefina, ela nasceu no Sudão, na África, provavelmente em 1869. Por quê? Porque provavelmente. Porque ela, ainda muito jovem, muito pequena, criança, ela foi sequestrada e vendida como escrava. Então foi um trauma tão grande que ela se esqueceu até do seu próprio nome. Então, a gente não sabe qual foi o nome que foi dado a ela pelos seus pais, porque ela foi violentamente arrancada do seio da sua família e, a partir daí, recebeu um nome, Baquita, que significa afortunada. Esse nome lhe foi dado para ela pelos seus raptores. Quer dizer, olha que ironia, né? Sem querer, eles estavam fazendo uma profecia. Quiseram ser irônicos, quiseram maltratar, mas eles sem querer foram profetas, porque realmente ela é afortunada. E ela reconhece isso de uma forma muito linda. Então ela vai ser vendida como escrava, vai passar por todo o sofrimento de ser espancada, de ser humilhada, de fazer todo tipo de trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Então ela conta, né, que as chicotadas caíam em cima de nós sem misericórdia, de modo que nos 3 anos que estive a serviço deles, não me lembro de ter passado um só dia sem feridas, porque não havia ainda sarado dos golpes recebidos, recebia outros, ainda sem saber a causa. Então, esse é o relato dela, de uma das casas onde ela foi escrava. Durante 3 anos, todos os dias era espancada, sem saber nem porquê. Então, esse dor, esse sofrimento, né, vão fazer com que ela vá cada vez mais, né, buscando um sentido para a vida. E ela conta, né, que quando ela era pequena, ela olhava para o céu e ela dizia que o mundo devia ter um patrão. Tinha que ter um patrão para poder fazer uma coisa tão bonita. Então, olha, mesmo diante da dor e do sofrimento, ela buscava alguém que fosse maior do que tudo isso. Ela buscava. E aí depois ela foi vendida como escrava para o cônsul italiano e ele, quando, né, comprou, ele começou a tratá-la, claro, escrava, mas pelo menos ele não a espancava, né, era tratada de uma forma afável, até cordial. E ali ela encontrou serenidade, carinho, uma alegria que ela nunca tinha tido. E quando ele volta para a Itália, ele leva a Baquita, né, como escrava. Chegando na Itália, ele vai ficar durante um certo tempo e a sua filha precisa, né, entrar para a escola e ele tem que voltar para o Sudão. E aí ele deixa a Baquita como escrava, cuidando da sua filha. E a filha vai estudar, vai fazer catecismo, e a Baquita começa a escutar sobre Deus, começa a conhecer Jesus. E aí ela se apaixona. Ela se apaixona e vai pedir o batismo. E aí entra uma questão: como batizar? Né? Ela era escrava, como ela ia ser batizada, se pode, se não pode. Mas aí a igreja fala: não existe escravo, né? Não existe. Diante de Deus somos todos. E aí ela vai ser aceita, depois ela vai entrar, né, na congregação de Santa Madalena de
Canossa vai se tornar uma irmã e vai receber o nome de Josefina. E Josefina Baquita. E ali, na humildade do seu serviço, na humildade do seu amor, da sua entrega total, do seu constante sorriso, uma alegria infinita, ela vai conquistando a fama de santidade. E aí ela dizia: sede bons, amai a Deus, rezai por aqueles que não o conhecem, se soubesseis quão grande é a graça de conhecer a Deus. Às vezes a gente nem pensa, né? Quão grande é a graça de nós termos conhecido a Deus. E aí ela sempre chamava, né, esse Deus de patrão, esse patrão que cuida dela com muito carinho. E um dia, né, perguntaram para ela se ela encontrasse aqueles negreiros que a tinham sequestrado, que tinham torturado, que tinham vendido como escrava, o que ela faria? Ela disse: eu me ajoelharia diante deles, beijaria suas mãos, porque se isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. Baquita, afortunada. Por quê? Porque conheceu a Deus. Olha que coisa linda essa história. Eu me encanto com a história de Santa Baquita. Por quê? Porque ela não deixou que a dor, que o sofrimento, que o ódio entrasse no seu coração. Ela fez com que o perdão fosse maior do que tudo, o amor de Deus fosse maior do que tudo. E ela testemunha isso. E chega ao fim da vida, ela também dá para nós esse testemunho. Sede bons, né? E amai. E falando da morte, ela diz: quando uma pessoa ama tanto uma outra, deseja ardentemente ir para junto dela. Por que ter medo da morte? A morte nos leva para Deus. É esse o testemunho bonito. Ela morre, né? Chamando por Maria, Nossa Senhora, Nossa Senhora. E hoje intercede por nós no céu. Que Santa Baquita nos ensine a amar, a perdoar, a confiar, a ser feliz, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo nas adversidades, a confiar que Deus está ao nosso lado sempre. E não ter medo da morte, porque a morte nos faz esse grande serviço, nos leva para os braços do Pai. Santa Josefina Baquita, rogai por nós.